Na live de hoje, nós vamos falar sobre 5 raízes incríveis para combater a má circulação, as varizes e também as dores nas pernas. Então, se você consumir essas 5 raízes com frequência, a saúde dos seus vasos, a saúde do seu coração, elas duas vão agradecer muito pelos seus novos hábitos. Então você vai ficar com as artérias mais saudáveis, com as veias mais saudáveis e a sua circulação vai melhorar e, consequentemente, os sinais e sintomas de má circulação, dor na perna, peso na perna, pelo que não cresce mais, mudança de cor da perna, edema, inchaço, tudo isso também vai tender a melhorar se você adotar essa alimentação na sua vida. Então, já vai deixando seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, tá bom? Então, quando você deixa seu like, você ajuda outras pessoas que você nem conhece a também tratarem melhor os problemas de circulação. Pessoal, primeira raiz, a gente sempre fala aqui, é o gengibre, que tem duas substâncias vasodilatadoras chamadas gingerol e também xigaol. O gengibre ele tem propriedades anti-inflamatórias, então, como a gente sempre fala aqui, a inflamação crônica danifica os vasos sanguíneos, prejudicando dessa forma a nossa circulação. Além disso, a inflamação crônica também aumenta o risco de pressão alta, de colesterol alto, de acúmulo de placas de colesterol nas artérias, de diabetes, fatores que também prejudicam a nossa circulação. Além disso, o gingerol também é um antioxidante bem potente, excelente para combater os radicais livres e prevenir os danos causados pelo estresse oxidativo, que também causam prejuízos para a nossa circulação. Além disso, o gengibre também tem a capacidade de reduzir o nosso colesterol LDL, diminuindo assim o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas nossas artérias. Quem deve evitar o gengibre? Pessoas alérgicas, pessoas que tenham problemas gastrointestinais como azia e refluxo, já que algumas pessoas acabam exacerbando esse problema quando consomem o gengibre. Não é o meu caso, faz muito bem para o meu trato digestivo, inclusive é o meu remédio para enjoo favorito. E se você tiver uma cirurgia próxima, também é interessante você reduzir o consumo de gengibre, porque ele pode afetar a sua coagulação. Se você estiver grávida ou amamentando, também é interessante consultar o médico antes de utilizar o gengibre. E uma dúvida que sempre surge: doutor, pressão alta, quem tem pressão alta, quem é hipertenso, pode utilizar o gengibre? A resposta é: não só pode, como deve. As propriedades vasodilatadoras do gengibre, elas podem ajudar também a reduzir a pressão, assim como as propriedades anti-inflamatórias e também antioxidantes. A quantidade de gengibre que você vai comer, entre 1 a 3 gramas, já é o suficiente para você conseguir os benefícios do gengibre. E aí, pessoal? Enquete aí, hein? Quem vai ganhar hoje? Quem vai ganhar hoje? O Fluminense, aqui, camisa do Fluminense aqui, Quem vai ganhar hoje? Escreve aí nos comentários e bota na enquete. Fluminense, aqui, camisa 10 do Fluminense, ou o Boca Juniors. Aqui o Boca Juniors, pessoal. Também tem a blusa do Boca, Olha o nome que tá atrás. Meu nome, quando eu fui pra Argentina, eu era criancinha ainda. Eu confesso, vou confessar aqui pra vocês, que eu acordei torcendo para o Boca. Por mais que meu pai seja fluminense, por mais que eu tenha vários amigos tricolores, eu não gosto muito do Fluminense, porque o Fluminense sempre roubava os melhores jogadores do Vasco, né? O Fluminense tinha dinheiro, o Vasco era pobre, e lá o Fluminense, pegava todos os jogadores bons do Vasco. Leandro Amaral, Conca, Germancano e por aí vai. Então eu peguei um pouco de raiva do Fluminense. Não gosto do Fluminense muito não. É o time que eu menos gosto no Rio. Então eu acordei torcendo pro Boca. Mas aí eu vi essa camisa aqui, que meu avô, pai do meu pai, meu falecido avô, que faleceu em 2021, me deu de presente quando eu também era criança, e aí eu fiquei dividido, então talvez eu torça para o Fluminense. E você, vai torcer pro Boca ou vai torcer pro Fluminense? Tô vendo que o pessoal aqui tá mais querendo que o Fluminense ganhe. Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso assunto, para as nossas raízes, porque a nossa quarta raiz, depois do gengibre, é o rabanete, que é rico em potássio. E isso faz com que ele ajude a regular a pressão arterial, como a gente já falou aqui várias vezes, um dos principais fatores que contribuem para a má circulação. Além disso,
O rabanete é rico em vitamina C. A vitamina C, ela protege as nossas células endoteliais. O endotélio é a camada que reveste os nossos vasos sanguíneos. Também combate o estresse oxidativo, favorece, contribui para a produção de colágeno. Colágeno esse fundamental para a estrutura dos vasos e também previne a fragilidade vascular. Por quê? A deficiência de vitamina C, ela causa uma doença chamada escorbuto. E o escorbuto nada mais é do que uma doença que faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais frágeis e propensos a sangrar. Então a manifestação clássica do escorbuto é aquela pessoa que tem a gengiva sangrando. O pessoal na época das navegações, que não consumia vitamina C, tinha bastante escorbuto, passaram a levar laranjas para as viagens e esse problema foi resolvido. Então a vitamina C, ela é fundamental para manter a estrutura e a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Rabanetes também são ricos em antocianinas, que é o pigmento responsável pela cor vermelha dele. Então essa antocianina também tem propriedades antioxidantes e vasodilatadoras. O rabanete também contém glucosinolatos, substâncias anti-inflamatórias, e é rico em fibras, reduzindo o LDL, que é o colesterol ruim, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, prevenindo a aterosclerose, que é o acúmulo de colesterol nas artérias, e também promovendo mais saciedade. Então, quanto mais fibras nós consumimos, mais saciedade nós sentimos. Isso faz com que a gente tenha menos apetite, com que a gente coma menos. E a gente sabe, pessoas que estão mais acima do peso tem maior risco de má circulação. Então, se você tem má circulação e está acima do peso, é uma boa ideia você começar a pensar a perder peso para melhorar os problemas de circulação. Porque é aquilo, pessoal. Quanto mais peso, maior sobrecarga nos vasos. E isso prejudica o nosso fluxo sanguíneo como um todo. E por último, o rabanete, ele também é rico em quercetina, que é um antioxidante, anti-inflamatório e vasodilatador. E o legal do rabanete, para quem está querendo perder peso, é que ele tem pouquíssimas calorias. Então é bom aí para quem está lutando contra a balança. Pessoal, ó, tem mais gente assistindo a live do que dando like. Poxa, quando você dá o like, esse vídeo ele é distribuído para mais pessoas. Não te custa absolutamente nada dar o like e você faz com que essa mensagem alcance uma pessoa que não tem dinheiro para comprar, para pagar plano de saúde, que não tem dinheiro para ir ao médico, uma pessoa que não tem acesso a hospitais, a postos de saúde e só tem acesso à internet. Então, olha, deixe seu like, porque assim você vai ajudar uma outra pessoa necessitada. Beleza? Terceira raiz é a cenoura, rica em beta-caroteno, que é convertido em vitamina A dentro do nosso organismo. E a vitamina A, ela é fundamental para a integridade e bom funcionamento do nosso sistema circulatório e do nosso sistema cardiovascular. A cenoura também é rica em polifenóis, como o ácido cafeico, a quercetina e o ácido clorogênico, substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Então, quando a gente tem uma substância antioxidante, a gente combate o estresse oxidativo. Quando a gente tem uma substância anti-inflamatória, a gente combate a inflamação. Dois fatores fundamentais para a má circulação, para a pressão alta, para o diabetes. E a quercetina também é vasodilatadora, ajudando aí a dar mais espaço para o nosso sangue fluir pelas nossas artérias, veias, capilares e por aí vai. Ela também é rica em glucosinolatos, assim como o rabanete, e rica em vitamina C, mais uma vez, protegendo as células endoteliais, combatendo o estresse oxidativo e participando de forma positiva na produção de colágeno para garantir a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Ó, pessoal, 80%, 90% dos nossos espectadores recorrentes, tá? Não é a pessoa que vê um vídeo e vai embora, não. 90% dos nossos espectadores recorrentes não estão inscritos aqui no canal. Então eu tenho certeza que você não está inscrito aqui no nosso canal ainda. Então, poxa, faça isso. Se inscreva aqui, aperta nesse botão aqui embaixo e se inscreva agora mesmo para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. E não deixe de ativar o sino das notificações para você saber quando a gente colocar um conteúdo novo. Se você já é inscrito, um beijo, muito obrigado pela ajuda. É um prazer, uma honra ter você por aqui.
Nossa segunda raiz, pessoal, a gente sempre fala aqui, é a cúrcuma. A cúrcuma ela contém substâncias chamadas curcuminoides, e a mais famosa delas é a curcumina, que tem uma grande ação anti-inflamatória e antioxidante. Além disso tudo que eu falei, a curcumina e a cúrcuma, ela também é capaz de melhorar a função endotelial, né? Endotélio, camada que reveste a parede dos nossos vasos, é a parede dos nossos vasos, parede interna. Então a função endotelial tem várias funções, né? O endotélio tem várias funções. Ele ajuda a relaxar o vaso, a contrair o vaso, ele ajuda a manter a elasticidade da artéria, então tudo isso é fundamental para a nossa saúde cardiovascular. A cúrcuma também reduz o risco de coágulos e melhora o nosso perfil lipídico, reduzindo o LDL, o colesterol ruim, ajudando aí na prevenção da aterosclerose. E a cúrcuma, ela tem uma biodisponibilidade muito baixa, mas a gente consegue contornar esse ponto negativo da cúrcuma quando a gente consome a curcumina junto à piperina, que é o principal princípio ativo da pimenta preta, da pimenta do reino. Então, geralmente, quando a gente vai prescrever a curcumina, a gente prescreve a curcumina junto da piperina. O que eu costumo prescrever? Depende do caso da pessoa. Qual a dose? Depende. Mas aí varia de 150, 200, até mesmo 2.000 ou 2 gramas de curcumina por dia. Eu tomo cerca de 1 grama, 1,5 gramas por dia. Minha mãe também toma nessa dose com o objetivo de ser um anti-inflamatório. O único problema, a única atenção que pessoas têm que tomar são as grávidas e também pessoas que utilizam o Marevan, né, a varfarina, os anticoagulantes cumarínicos. Então essas pessoas precisam tomar cuidado ao consumir a cúrcuma, tá bom? E nossa primeira raiz, né? Nossa primeira raiz é o queridíssimo inhame, que é rico em potássio, porque o potássio é fundamental para regular muito bem a nossa pressão arterial. O inhame também é rico em fibras que reduzem o colesterol ruim, aumentam o colesterol bom, geram saciedade, previne várias doenças como a pressão alta e o diabetes. E o inhame também é rico em vitamina C, que a gente já falou aqui extensivamente ao longo dessa live, e beta-caroteno, que se transforma em vitamina A em nosso corpo e é fundamental para a nossa circulação. Eu já vou responder as perguntas, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Você já leu o meu livro, O Código da Longevidade? Pois é, no meu livro, O Código da Longevidade, eu te ensino o passo a passo completo para você ter o melhor estilo de vida do mundo. Tudo isso baseado na melhor ciência possível, em centenas de estudos científicos. Então, o livro se chama O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Mas não é para passar dos 100 anos entrevado numa cama, sem saber o que está acontecendo, sem poder interagir com a família. Não, é para viver 100 anos com energia, saúde e disposição. Então, se você não leu o meu livro ainda, você está perdendo tempo. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no comentário fixado nos comentários, na mensagem fixada nos comentários, e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua qualidade de vida. E vai te ajudar a controlar a pressão alta, diabetes, colesterol alto, vai ajudar a melhorar a sua circulação. Então, só tem bem a fazer para você e custa apenas R$ 25,90. Então, não tem desculpa. E se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Então, não tem desculpa nenhuma para você comprar o livro. Então clica agora aí no link da descrição ou no link fixado nos comentários e eu vou aqui para o nosso chat. Vamos ver. Um abraço para Madalena Inácio de Maceió, para Sueli Jorge aqui do Rio de Janeiro, para Nira Salão, que está aqui todo dia com a gente. Um abraço para Cislândia, minha amiga Cislândia. Um abraço para Vanilda Rodrigues, para Rosa Palma, para Aparecida Morelato. Vamos ver quem mais está aqui. A Cislândia já compartilhou o vídeo. E você, já compartilhou? Pessoal, compartilhar saúde é um ato de amor. Então manda esse vídeo para todos os seus grupos do WhatsApp. Manda para aquela prima, irmã, marido, marida, esposa,
todo mundo, manda esse vídeo para todo mundo. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que vive com as pernas inchadas, que tem problemas de circulação, então manda esse vídeo para essas pessoas. Um abraço para o José Geraldo de Brasília, para o Jorge Manuel, para Reni Conterato, e para a Andréia Monteiro, para a Fátima Pereira, para a Dalva Fialho, que está sempre com a gente aqui, lá de Salto, São Paulo, para a Jasmira, minha amiga também, para a Angélica Maria, para Marli Uchoa, Angélica de Salvador. Que coisa linda, Angélica. Angélica, coma um acarajé por mim hoje, hein? Por favor, faça isso por mim. Coma um acarajé por mim hoje, que eu tô com vontade. Um abraço para o Aparecido Morelato. Pessoal, é isso, hein? É isso, hein? E aí, Flusão ou Boca Juniors hoje? Vamos ver, vamos ver. Ó, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas continue aqui em nosso canal, porque eu separei 2 vídeos para você, tá bom? Esse aqui sobre as melhores frutas para combater a má circulação e esse aqui sobre remédios naturais também para a má circulação. Tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E até a próxima. Um abraço para o Jorge Manuel, lá de Recife. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ótimo sábado a todos.